Olá, estamos começando o 15º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida. E hoje a gente vai tratar um tema especial, que é justamente os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, como todos sabem, o livro mais divulgado, mais disseminado do Paulo Freire. E ao mesmo tempo, e principalmente, ao olhar um pouco esses 50 anos de história desse livro, a gente pretende iluminar um pouco a construção das ideias do Paulo Freire, a construção dos escritos do Paulo Freire, da sua imensa obra que foi se delineando a partir dos anos 40 e 50 do século passado, né? E vem até hoje sendo publicada através de livros póstumos depois do seu falecimento em 1997. Eu quero me referir a isso para dizer que, por mais importante que seja a pedagogia do oprimido, por mais traduções que ela tenha alcançado, por mais divulgação que ela tenha colocado, ela não é um livro isolado. Ela é um livro que é produto de uma construção de uma obra que tem, na pedagogia do oprimido, a meu ver, uma obra de transição. Né? Um núcleo articulador de uma construção, mas uma transição que começa antes, né? Desde educação e atualidade brasileira, né? Depois vem para a educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido e continua em outras obras. Né? Basta a gente olhar, basta a gente notar uma fala do Paulo Freire na Pedagogia da Esperança. Vocês sabem que esse livro, Pedagogia da Esperança, tem um subtítulo muito importante, né? Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Né? E lá nesse livro ele diz exatamente o seguinte. Veja só as palavras do Paulo Freire para você entender o destaque que eu quero dar justamente nesse enfoque de hoje. Ele diz assim: olha só, a pedagogia do oprimido não poderia ter sido gestada em mim só por causa da minha passagem pelo SESI, não é? Mas minha passagem pelo SESI de Pernambuco foi fundamental. Diria até que indispensável a sua elaboração. Antes mesmo da pedagogia do oprimido, a passagem pelo SESI tramou algo que a pedagogia foi uma espécie de alongamento necessário. Refiro-me à tese universitária que defendi na então Universidade do Recife, depois Federal de Pernambuco, Educação e Atualidade Brasileira, que no fundo, desdobrando-se em educação como prática da liberdade, anuncia a pedagogia do oprimido. Veja só como Paulo Freire, no livro Pedagogia da Esperança, se refere à construção da pedagogia do oprimido. Ele retorna à sua experiência na direção do SESI, de Educação de Adultos do SESI de Pernambuco, nos anos 40 e 50, passa pela Educação e Atualidade Brasileira, que é a sua tese para a entrada na Universidade do Recife, de 1959, se refere à educação como prática da liberdade, que é de 1965, anunciando a pedagogia do oprimido, e eu poderia dizer que depois da pedagogia do oprimido vem livros conectados com ela, como se fossem desdobramentos dela, como, por exemplo, Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, não é? Educação em Mudança, não é? Conscientização, tem vários livros, não é? Como se fosse um bloco de livros, não é? Articulados pela pedagogia do oprimido. Aliás, eu acho que a pedagogia do oprimido é um núcleo articulador da obra do Paulo Freire, é um livro de transição, é um livro que marca passagens do Paulo Freire em relação à sua construção das suas ideias. Isso eu acho que é muito importante para a gente perceber e, mais uma vez, referenciar a tese que eu venho defendendo,
que é a ideia de que a obra do Paulo Freire precisa ter uma leitura de totalidade e não leituras isoladas, de livros isolados, de escritos isolados, né? Eu queria repetir isso, porque isso é muito importante, né? É uma obra de construção, é uma obra que vai como se um livro fosse se desdobrando em outro, desaguando em outro, chamando outro, né? E nessa construção há, inclusive, a atualização de conceitos, volto a insistir, como se fosse uma espiral polifônica que tanto o professor Gadotti gosta de usar para se referir à obra do Paulo Freire, não é? Como se fosse uma espiral que pega conceitos e reconstrói conceitos e vai andando na construção da sua obra. Por isso que a pedagogia do Paulo Freire, a meu ver, é construída através de uma obra, né, que tem começo, meio e fim, no sentido de não linearidade, mas que tem começo, meio e fim, que exige do seu leitor uma busca da totalidade. E você, quando faz isso, tem na pedagogia do oprimido uma espécie de um ícone, uma espécie de um núcleo, não é? que mostra isso. Mas a argumentação vai se desdobrando nesse sentido e você vai vendo pedaços ou partes da pedagogia do oprimido sendo usadas em outros livros, né? Conceitos que ele coloca lá e alguns conceitos, inclusive, reconstruídos. Né? Eu posso, por exemplo, dizer que no início Paulo Freire destacava, através da obra do Álvaro Vieira Pinto, um conceito como consciência da realidade nacional, e a partir da pedagogia do oprimido, da ação cultural para a liberdade, ele se concentra mais num conceito de consciência de classe, já usando, por exemplo, a obra de Jorge Lukács, não é, como uma referência importante. Isso se dá, então, mostrando a pedagogia como uma espécie de um núcleo, um fio condutor da obra do Paulo Freire, que vai se desdobrando, que vai se reconstruindo e que chega, por exemplo, até a pedagogia da esperança, onde eles colocam um sugestivo subtítulo, um reencontro com a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido é dos anos 60, a pedagogia da esperança dos anos 90, não é? Então ele usa isso para voltar à pedagogia do oprimido e reconstruir conceitos e colocar outras ênfases que não tinha colocado anteriormente. Por exemplo, na pedagogia da esperança, ele vem falar de pós-modernidade progressista, se situa nessa posição, ele diz: precisamos ser pós-modernos progressistas, né, para entender as mudanças do mundo, as falhas da modernidade, enquanto a pedagogia do oprimido é uma obra mergulhada na modernidade, nos conceitos, nos paradigmas que foram construídos através do marxismo e de outras matizes teóricas importantes, não é? Então, quando você pega a pedagogia da esperança, você reencontra a pedagogia do oprimido, mas não reencontra só a pedagogia do oprimido, reencontra a obra do Paulo Freire como um todo, porque ela não é desligada, ela não é composta de livros únicos ou de livros isolados, mas ela tem um fio condutor, um entrelaçamento. Eu acho que você percebe isso. E um dos grandes enlaces da obra do Paulo Freire é a pedagogia do oprimido, assim como poderia dizer que Cartas à Guiné-Bissau é um outro enlace da obra do Paulo Freire, ligando as questões da alfabetização de jovens e adultos, de educação de jovens e adultos, numa nova perspectiva, através do olhar que ele vai desenvolvendo no trabalho feito na África, na Guiné-Bissau e em outros países. Eu acho muito importante a gente focalizar isso, porque eu tenho uma visão muito, vamos dizer, muito pontual em relação a isso. Ou a gente faz uma leitura de totalidade, de entrelaçamento, de sequência, né, de comparação, de somatório na obra do Paulo Freire, ou a gente vai ter dificuldade em entender os seus conceitos, os seus pontos principais, as suas propostas. O que eu quero dizer, então, para resumir, para fechar, é que a pedagogia do oprimido, nos seus 50 anos, continua sendo um ícone dessa totalidade,
não um livro único, isolado, mas um livro de transição que conecta a obra do Paulo Freire, não só ela, mas outros livros também, como, volto a dizer, um enlace, não é? Que para você perceber, você precisa acompanhar e não se isolar numa obra ou noutra. É muito comum, por exemplo, diante da dimensão gigante da obra do Paulo Freire, perguntarem para a gente que livro que eu devo ler do Paulo Freire para que eu entenda a sua obra. E aí tem uma dificuldade, a gente precisa responder que o ideal seria ler pelo menos os livros principais, são pelo menos 10, 12 livros principais, onde você vai ver o encadeamento das suas ideias, onde você vai ver que as ideias não estão isoladas aqui ou acolá, não é? Não estão isoladas num livro ou no outro, mas ela compõe uma totalidade porque elas são constantemente reconstruídas, elas estão em permanente movimento. E a pedagogia da esperança expressa isso quando ela quer reencontrar a pedagogia do oprimido. Um livro dos anos 90 que quer reencontrar um livro dos anos 60, e não reencontrar o livro no sentido só figurado, mas reconstruir várias coisas que foram colocadas lá de uma maneira bem própria, histórica, lá dos anos 60, 68, 69, 70, e que são vistas de uma outra forma, né, nos anos 90 pelo Paulo Freire, mostrando a sua progressão, o seu constante movimento. Eu fecho por aqui esse vídeo e argumentando mais uma vez nesse sentido. Espero que isso tenha sido útil e chamo a atenção para a nossa continuidade no próximo vídeo.